Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conselho de Resineira da Resinartes. E hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas canetinhas feitas com resina epóxi. Então fica comigo até o final do vídeo, deixa um like no vídeo para ajudar o crescimento do canal e faça a sua inscrição, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos que virão. Gente, eu vou começar mostrando para vocês os materiais que eu uso para fazer a canetinha. A gente vai precisar de copinho descartável, esses palitinhos de picolé pra gente tá mexendo a resina, uma balança de precisão, um estilete pra tá tirando as rebarbas, glitter, pigmentos, um isqueiro pra gente tá tirando as bolhas que formam na resina, cola branca ou latex. Vamos precisar também do molde, claro. O molde que eu uso é esse quadradinho. Então, dependendo do modelo da caneta, pode ser que vá mais ou vá menos resina. Eu vou dar as medidas de resina para esse molde aqui quadradinho, tá? Vamos precisar de caneta Bic, esses canudinhos aqui de pirulito. Eu uso o número 14, tá? É da marca BWB, número 14. Só que alguns desses palitinhos, eles vêm um pouquinho mais fino, então eu acabei perdendo muito desses palitos. Então, quando você for comprar, tenta comprar uma numeração um pouquinho mais grossa, tá? Que vai dar certo. Eu uso o palito, esses palitinhos aqui dental, né? Pra gente tá tirando algumas bolinhas que ficam nos cantinhos. E, claro, a resina. Pra quem tá iniciando, não vou ganhar nada com isso, pra fazer propaganda pra marca nenhuma. Mas pra quem tá começando e não sabe qual resina usar, eu uso a da VIP, porque eu gosto muito, eu já usei outras marcas. E atualmente eu tô usando a VIP Resina, porque é uma resina muito boa de trabalhar, não tem cheiro forte, não dá tantas bolhas, não dá tanto problema com blushing. Então, a VIP é uma resina muito boa para estar se trabalhando. Então, se você tá começando e não sabe qual comprar, eu indico para te ajudar, eu indico a VIP Resina. Já sabe que a gente tem que estar utilizando luva, tem que estar utilizando máscara com proteção de carvão. Aqui no vídeo vocês não vão me vendo trabalhando com luva, porque pra fazer o vídeo eu achei melhor ficar sem as luvas, pra manusear com mais facilidade. Mas coloquem luva, porque vocês podem estar melecando a mão e pra tirar essa resina da mão dá um pouquinho de trabalho e também ela é tóxica, então sempre usem luvas. E outra coisa que eu tava esquecendo, eu uso pra colocar os nomes nas canetas. Eu compro esse adesivo vinil pra estar imprimindo o nome. Então ela é uma folhinha transparente, aqui ela tá branco, porque embaixo ela tem um papel branco, mas ela é uma folha transparente, onde eu imprimo, ela tem um adesivinho, eu imprimo os nomes na minha impressora pra tá aplicando nas minhas peças de resina, tá? Você pode estar usando papel transparência também, se você quiser, ou se você tá iniciando aí e não quer colocar nome, também pode fazer sua caneta sem personalizar nome, que vai dar certo também. Eu vou fazer um vídeo explicando só como imprimir o nome no papel vinil, como achar os formatos das letras também bonitos para você colocar nas suas peças em resina. Então eu vou deixar um link aqui em cima e aqui na descrição do vídeo também para vocês encontrar esse vídeo onde eu ensino como faz a impressão dos nomes no papel vinil, beleza? Bora então começar a nossa canetinha. Tava esquecendo de mostrar para vocês, nós vamos precisar também de pitão, tá? Esse pitão aqui é o de 8 milímetros, então eu vou usar esse pitãozinho. Vou usar também essas argolinhas aqui de 10 milímetros. E vou usar também essas argolinhas aqui de 5 milímetros, tá, pessoal? Então, essas aqui que a gente vai fazer aqui os penduricalhos nas nossas canetinhas. E a gente vai precisar também de uma broquinha, eu tava esquecendo. Então, essa aqui é a broquinha que eu uso, tá? Então, a gente vai precisar de uma broquinha dessa pra gente tá furando a nossa canetinha. Aqui mostrar pra vocês rapidinho os glitter que eu tenho. Eu vou fazer um vídeo, gente, mostrando todos os materiais que eu tenho e aonde eu compro cada coisa, tá? Eu vou fazer um vídeo só pra isso, então procura aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link pra vocês ir pro vídeo, pra vocês ficarem conhecendo o meu material e também pra vocês ficarem sabendo e conhecendo aonde eu compro cada coisa, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o molde pra tá recebendo a resina. Eu vou iniciar aqui pelo refil, vou retirar o refil da caneta Bic. Vou apertar um pouquinho pra essa ponta não sair aqui do canudinho, daí eu acabar perdendo o meu refil. E aí eu vou colocar dentro do canudinho, vou ver se ela encaixa perfeitamente. Vendo que ela encaixa certinho, eu vou pegar o meu isqueiro, vou aquecer um pouquinho a ponta, pra essa ponta ficar um pouco mais larga. Ela fica aqui um pouquinho mais aberta, tá vendo? E aí eu vou colocar novamente o refil dentro do canudinho, vou pegar o meu isqueiro
e vou aquecer aqui rapidamente essa parte aqui do canudo de pirulito, tá? Então, aquece rapidinho e já vai empurrando o refil pra dentro do canudinho, com cuidado para ele não amontoar. Se o aquecimento aqui não for suficiente, você volta, aquece novamente e empurra novamente o refil por dentro do canudo até você perceber que a ponta do canudinho chegou bem ali no limite do refil da caneta, tá? Então, ele tem que ficar assim. E aqui do outro lado eu vou tirar um pedacinho, vou cortar um pedacinho para esse canudo encaixar dentro do molde da resina, tá? Então, tira só um pedacinho, faça medindo aí no seu molde, tá? Porque aqui eu já tô acostumada, sempre uso o mesmo molde, então eu já sei exatamente o tamanho que tem que ficar o canudo. Então, ele vai ficar assim. E aí, a gente vai verificar aqui, ver certinho se ficou do tamanho certo pro nosso molde. E aí, eu vou pegar minha cola branca, vou passar aqui nas duas pontas do canudinho. Vai ficar assim. Isso, gente, serve pra proteger aqui o canudo de não entrar resina, tá? Porque caso entre a resina, a gente não vai conseguir colocar o refil depois. Então, eu passo a cola aqui nas duas pontas do canudo e deixo ela secar. Só depois de seca é que eu vou colocar ela dentro do molde. Isso vai evitar que a resina entre dentro do canudinho. Depois de um tempinho, essa cola que eu coloquei aqui nas pontinhas já está seca. Aí sim eu vou colocar dentro do meu molde. Aqui na pontinha do molde, ele tem um pitinho. Esse pitinho tem que ficar dentro do canudo, tá? Esse pitinho aqui que tem no molde serve para fazer o buraquinho, que é o respiro do refil da caneta. Então, na ponta da caneta sempre tem que ter aquele furinho. Caso depois que você terminar a caneta, você perceba que a sua resina ficou sem buraquinho, você tem que fazer com a ajuda da broquinha, tá? Agora, a gente vai pesar a resina. Então, eu vou ligar aqui a minha balancinha. Vou colocar o meu potinho descartável. Vou dar tare, né? Vai zerar aqui a minha balança. Então, aqui eu estou retirando o peso do recipiente. E aí, sim, eu vou acrescentar primeiramente a resina. Eu uso, na primeira etapa de confecção da caneta, eu uso 10 gramas, tá, gente? 10 gramas aproximado. Isso não significa que vai ser exatamente 10 gramas. Então, para ter essas 10 gramas, eu vou colocar aqui 7 gramas de resina, tá? 7 gramas de resina. Vou dar tare aqui novamente, para zerar novamente a contagem. E aí, eu vou vir com 3,5 gramas de endurecedor, tá? Então, 3,5 gramas de endurecedor. Lembrando que não precisa ser a contagem certinha, tá, pessoal? Se passar um pouquinho ou se faltar um pouquinho, não tem problema. Então, aqui eu vou estar com 10 gramas de resina no total, aproximadamente, beleza? Isso aqui é o suficiente para você fazer uma caneta, a primeira etapa de uma caneta. Depois de fazer a pesagem certinho, eu vou mexer super bem essa resina. Então, ela vai começar aqui com uma consistência um pouquinho mais turva. E conforme você vai mexendo, você vai percebendo que ela vai ficando bem límpida, bem transparente. É porque ela já está misturando com o endurecedor e tá dando tudo certo. Então, nessa parte aqui, você tem que ter muito cuidado para mexer super bem. Não precisa mexer muito rápido, para não formar bolhas. Mas mexe com cuidado, super bem, pegando todos os cantinhos do recipiente, o fundo também. Mexe por vários minutinhos, para não acontecer da sua peça no final ficar com algumas partes moles. Depois da mistura bem homogênea, eu vou separar aqui 5 gramas, né, para cada potinho aproximadamente. Então, coloca 5 gramas num potinho, 5 gramas no outro potinho. Não precisa ser bem certinho, é só ir percebendo aí se você dividiu certinho. E um dos potinhos eu vou colocar glitter. Aqui eu tô usando o glitter holográfico, que é o mais indicado para trabalhar com resina, ele é mais bonito. Evita que afunda com mais facilidade, porque ele é mais leve. E no outro potinho eu vou colocar o pigmento, eu vou usar esse pigmento em pó. Então, pode colocar pequena quantidade, mistura bem, deixa tudo bem homogêneo. E aí, você vai deixar descansando essas misturinhas por alguns minutinhos, até você perceber que ela ficou com uma consistência um pouquinho mais pastosa, tá? Então, deixa ela dar uma leve endurecida, porque isso vai evitar que o glitter desça pro fundo do molde, tá? Então, ele vai ficar mais uniforme. Também fica mais fácil da gente fazer aqui as divisões das cores na caneta. Então, deixa essa resina engrossar um pouquinho. Vou começar aplicando aqui a parte do glitter. Então, eu deposito o glitter não exatamente na ponta, eu deposito o glitter um pouquinho mais pra frente e deixo que a resina vá entrando na ponta livremente. E com a outra cor eu faço a mesma coisa, eu deposito no meio da caneta e deixo que a resina vá fazendo o caminho para as extremidades livremente.
Isso vai ajudar a evitar a formação de bolha nas duas pontas da caneta. Deposita a resina mais no meio e deixa que a resina vá fazendo o seu caminho para as extremidades livremente para evitar a formação de bolhas. Mexer com o molde também ajuda a evitar a formação de bolhas na parte de baixo. Então dá uma apertadinha, verifica certinho. E para finalizar, para ter certeza que não ficou nenhuma bolha, você pode pegar um palitinho e ir espetando ele, contornando aqui a parte da ponta da caneta, as laterais e também a parte de cima da caneta, verificando se não sobrou nenhuma bolinha por baixo aqui do canudinho, onde a gente vai colocar o refil. Para finalizar, eu estouro as bolinhas que ficaram por cima com a ajuda de um isqueiro. E com a sobrinha do glitter, eu vou fazer um pingentinho para colocar depois e tá enfeitando essa caneta com um pingentinho aqui. Eu vou estar utilizando a letrinha M. Após 8 horas, a minha caneta aqui já pode ser desenformada. Lembrando que ela ainda não está curada, o processo de cura dela é maior. Mas aí com 8 horas, se o tempo estiver num clima aí agradável, você consegue retirar ela do molde. E aí, eu vou fazer acabamento retirando essas rebarbas que ficou. Eu não faço a colocação do nome nessa parte aqui, onde fica essas rebarbas. Eu gosto de colocar o nome do outro lado, porque eu acho que o lado do fundo ali do molde fica muito mais bonito a caneta. Então, nessa parte onde ficaram as rebarbas, eu vou fazer um doming simples. E só depois do outro lado eu vou fazer um novo doming com o nome. Para evitar que escorra nas laterais, esse doming, eu vou passar cola branca na caneta. A cola branca, ela substitui muito bem o latex, já que aqui na minha cidade eu não encontro. Além dele ser mais caro, então eu uso a cola branca, que ela vai fazer o mesmo papel, tem a mesma função. Então, eu vou passar a cola branca aqui nas laterais, onde eu não vou aplicar o doming. Vou esparramar bem e vou deixar secar. Após a secagem dessa cola, eu já posso vir fazer o doming na minha caneta. Depois que a cola já está seca, eu vou pegar aqui a lateral onde eu não passei a cola para fazer o doming. E para esse doming, eu vou usar aqui uma pequena quantidade de resina. Então, eu fiz aqui uma misturinha de 1,6 gramas de resina com 0,8 gramas de endurecedor, tá? 1,6 gramas de resina com 0,8 gramas de endurecedor. Esse aqui é o suficiente para você fazer o doming em uma lateral da caneta, tá, pessoal? Obviamente que você provavelmente nunca irá fazer doming em apenas uma peça, mas se acaso precisar, essa é a medidinha correta para você fazer aqui o doming na lateral de uma caneta, certo? Lembrando de deixar essa mistura bem grossinha, então você vai deixar ela descansando por alguns minutinhos e quando ela estiver bem pastosa, você vai fazer o doming. Isso vai evitar que a resina escorra nas laterais da caneta. E após umas 4 horas, essa parte já vai estar seca. Eu já posso vir aqui passar cola nessa lateral que eu acabei de fazer. E no outro lado, eu vou retirar aquela cola que eu coloquei anteriormente, vou deixar a superfície bem limpa, porque vai ser nessa lateral que eu vou aplicar o nome com o doming, tá? Então, do outro lado, você vai passar a cola novamente, vai deixar secar. E nesse lado de cá, você vai retirar a cola, vai limpar bem e aí vai aplicar o nome. Eu uso aqui o papel vinil, a folha vinil, mas você pode estar usando a folha transparência, o material que você tem aí que seja transparente para você imprimir os nomes na sua impressora. Então, posiciona o nome corretamente ali e aí você vem aplicando a resina. A mesma quantidade de resina vai ser o suficiente, né, que eu falei anteriormente. Eu deixei ela ficar bem pastosa, então deixa ela ficar bem cremosinha e aí sim você vem aplicando, evitando que ela escorra. E caso escorrer, não tem problema, porque do outro lado a gente já aplicou a cola, então ela vai estar bem protegida. Então, vou aplicar tudo aqui bonitinho, vou esperar mais umas 4 horinhas e aí eu posso voltar aqui para fazer a finalização da caneta. Caneta completamente seca, vou retirar aqui os excessos onde escorreu, vou retirar a cola que me ajudou a proteger essa caneta, vou deixar ela bem limpinha e aí vamos fazer os acabamentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser polir ela um pouco. Então, eu vou pegar aqui uma flanelinha bem macia, extremamente limpa. Sem apertar muito, eu vou fazendo um movimento para que ela vá ficando mais brilhosa. Então, cuidado para não riscar sua peça, use um material que seja delicado. Eu vou pegar aqui minha broquinha, vou fazer um furinho aqui na ponta. Vou furar todas as partes que precisam ir ou pitão ou argolinha.
Vou colocar aqui nessa caneta, eu vou colocar uma argolinha, mas você pode colocar o pitão também, se você preferir. No pingentinho eu vou furar também. Aqui eu vou furar e vou colocar um pitãozinho. Esse pitão, se eu não me engano, é o 8 milímetros, tá? Eu vou verificar depois, eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Acredito que seja o 8 ou 6 milímetros, tá? E aí é só você colocar as argolinhas nesse pitão pra deixar ele penduradinho na caneta. A última argolinha você vai abrir ela e colocar na argola da sua caneta. E já vai estar pronto aqui o penduricalho da nossa canetinha. Vou retirar aqui aquela pontinha de cola que nós colocamos aqui na ponta da caneta. E na parte de cima também eu vou retirar. Lembrando que a caneta tem que ter esse furinho aqui na parte de cima, porque senão ela pode estourar, tá, pessoal? Então, se o seu não ficou com aquele buraquinho, faça o buraquinho usando a sua broquinha. Prontinha a nossa caneta. E aí, gostaram? Vou mostrar pra vocês mais algumas lindezas que eu fiz nesse mesmo processo, nessa mesma produção. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês vendam muito canetinhas aí e que eu tenha ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa uma curtida no vídeo para ajudar o crescimento do canal e a sua inscrição, porque eu sempre vou estar trazendo dicas de resina aqui para vocês. Beijo grande no seu coração e até a próxima!